Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma aquarela que eu já mostrei aqui no canal, mas não fiz review ainda. É uma aquarela que eu comprei na AliExpress. A marca chama Seami Arte. Então, é uma aquarela de 50 cores, então tem muita cor pra gente brincar. E tem um custo-benefício muito bacana com relação às aquarelas tradicionais e profissionais também. Porque ela custa em torno de 120 até 150 reais, mais ou menos, mas são 50 cores. Então, uma aquarela profissional seria pelo menos 10 vezes mais que isso para uma quantidade de cores, desse tanto de cores, né? Bom, aqui essa é a caixinha dela, ela vem nessa caixinha metálica, super bonitinha, compacta, tá? Então ela deve ter em torno de uns 20 centímetros, mais ou menos. Vou mostrar aqui pra vocês terem uma ideia. E eu já mostro todas as cores pra vocês dela. Eu fiz esse vídeo porque eu tinha feito um vídeo usando elas e me pediram para fazer o review delas. Então, se você não viu o vídeo de eu colorindo com elas, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E aproveitando, se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, compartilha com os amigos, ajuda o canal a crescer, por favor, porque assim eu consigo trazer mais materiais quando eu conseguir monetizar o canal. Para isso eu preciso da ajuda de vocês para chegar nos 1000 seguidores. É difícil, é complicado, por isso que eu preciso de vocês me ajudando. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí embaixo para mim que eu respondo para vocês. Esse foi um pedido de um seguidor que pediu esse review, então sempre que eu tiver o material disponível e vocês pedirem, eu faço o vídeo para vocês, tá bom? Bom, agora vamos lá ver que eu vou mostrar essa caixinha linda para vocês verem com todos os detalhes. Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa aquarela aqui, da Seami Arte. Essa aquarela eu comprei no site AliExpress. Já fiz um desenho aqui no canal colorindo com elas. E aí me pediram para fazer a resenha dessa aquarela. Esse meu kit aqui, ela veio numa caixinha toda bonitinha. Mas como chegou no meio da pandemia, lá no auge da pandemia, lá em março, eu joguei fora a caixinha, tudo, deixei só a aquarela e o kit de pincéis que veio junto. Então, esse aqui acho que era um brinde que tava vendendo junto, então eu acabei comprando com o kit. Tem esses 6 pincéis, eles são bem fininhos. São pincéis para você fazer detalhes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E não muda muito não, sabe? Vendo bem fininho. E todos eles são mais para detalhes mesmo. Para você fazer uma line art na sua ilustração. Deixa eu tirar eles daqui, que eles estão escorregando. Vou colocar aqui nesse vidrinho aqui. Só para eles ficarem paradinhos, para não atrapalhar a gente aqui no review. Bom, a caixinha é uma caixinha metálica, tá? Ela é bem bonitinha, bem simples, né? Não tem nenhum logotipo, nada, é só a caixinha mesmo. Aí ele vem com esse fechador aqui. Vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar o pincel aqui. Aí, abrindo aqui, tem o godê, meu godê tá sujinho, porque como eu disse, eu já usei. Dentro vem um pincel chatinho, né? Também da mesma marca. Seami Arte. É um pincel... todos eles são... como é que fala? Todos os pincéis são de cerdas artificiais, né? Não são de cerdas naturais. E vem com aqua brush também.
Esses aquabrushes, eles são bem similares aos aquabrushes da Bionic. Então, se você tem o da Bionic, ele é bem parecido, tá? Se você for comprar, eu até não recomendo que você compre nem esses aqui que vêm da China, nem os da Bionic, que é a mesma coisa. Eu recomendaria que você pegasse da Pentel ou da Sakura, tá? Porque esses aqui deixam um pouquinho a desejar na qualidade. Bom, aqui é a paleta de cores, ela é bem extensa, tem 50 cores. As pastilhas são bem pequenininhas, ó, do tamanho da minha unha aqui do dedão, né, um pouquinho menor. Então, para vocês terem uma ideia, minha mão não é muito grande. Deixa eu colocar um indicador aqui para vocês verem. Então, são pastilhas pequenininhas. Tem muita cor, né? É uma paleta bem diversificada. Como eu já usei ela, eu achei ela bem pigmentada, é bem interessante as cores. Eu vou fazer aqui uma tabelinha de cores para vocês verem como ela fica no papel. Cada uma delas separado. Mas assim, para quem tá começando, para quem quer começar na aquarela, é um estojo muito bom e tem um preço muito bacana comparado com os preços de aquarelas tradicionais. Então, pela variedade de cores e pela quantidade de coisas que vem os pincéis, vem o godê. É um godêzinho simples, né, com só 3 misturadores, mas já ajuda. Eu acho bem interessante, mesmo porque o godê você pode usar um prato, você pode usar qualquer outra coisa que você tenha mais facilidade aí pra misturar. Não precisa ser um godê mesmo. Você pode usar um prato de cerâmica que vai dar igual, assim, é até melhor pra misturar, porque, como vocês podem ver aqui, o godê ele fica bem manchadinho, porque é um plástico. Eu vou tentar tirar ele aqui, pra vocês verem como ele é bem simplesinho, tá? Então, é um plastiquinho bem simples. Isso não é um problema, porque eu tenho aquarelas que diz que é profissional e tem esse mesmo godê simplesinho aqui, que é um plástico bem simples, bem qualquer coisa. Então, isso não é um problema, né? Mas, assim, se você for fazer uma misturinha simples, ok. Mas, se não, usa um pratinho ou usa um outro godê que você tenha. E não vai fazer muita diferença isso, não. Pra quem tá começando, como eu disse, é uma aquarela muito interessante. Deixa eu tentar por aqui. Porque tem muita variedade de cor. Então, assim, pra quem tá começando, seria melhor uma paleta menor que você começasse a brincar com as misturas de cores e tal. Mas se você não sabe fazer as misturas ainda e tal, mas você quer ter uma grande variedade de cores, é uma paleta bem interessante. A minha tá um pouquinho sujinha aqui, como eu disse, eu já usei bastante. No teste das cores eu vou mostrar pra vocês a transparência dela, pra vocês terem uma ideia de como ela se comporta no papel. Eu vou usar pra fazer o teste, eu vou usar esse pincel aqui mesmo, porque ele é mais prático pra mostrar pra vocês. Porque são muitas cores, então se eu for ficar limpando muitos pincéis, muito o pincel durante o processo, o vídeo vai ficar muito longo. Terminado o teste das cores, né, a tabela de cores, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre elas, tá bom? Então, bora lá ver o teste das cores. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o teste das cores que eu fiz, porque só depois que eu gravei eu vi que tava com a sombra do celular, então eu vou deixar aqui no cantinho e vou comentar sobre o teste com vocês. Este aqui é o cartão de teste que veio com a aquarela. Então, todas as cores que veio e o nome das cores está aqui no cartão. Como eu não guardei a embalagem original,
eu não lembro se na embalagem também tinha falando o nome das cores. Uma coisa que eu não comentei antes é que é uma aquarela de 50 cores. Então, dá pra brincar bastante, tem muita opção. Os azuis são lindos, lindos, lindos. Tem uma variedade muito boa nos azuis. Também tem uma boa variedade de verde, mas eles não mudam muito de tonalidade, os mais claros aqui. Mas dá pra brincar, dá pra fazer bastante mistura com os azuis que vieram. Tem uma gama aqui de amarelo e laranja, que é interessante também. O vermelho, os dois tipos que vem, eu achei que eles são bem parecidos, tá? Então, no papel, tanto nesse papel aqui, quanto no teste que eu fiz esse teste no papel Canson. Então, ele fica bem parecido. Então, mesmo mudando de papel, não teve muita variação, não. Então, esse aqui é o teste que vocês estão vendo aí no cantinho. Eu usei o papel da Canson, de 300 gramas para aquarela. E esse papel que veio aqui, ele também é um papel bem grossinho, também é um papel de aquarela, só que ele tem a textura fina, né? Ele não vem com nenhuma textura, né? Ele é lisinho. E esse aqui que eu usei, ele tem uma textura, tanto é que algumas ficou marcadinha aqui a textura do papel. Pra vocês verem que, tipo, às vezes se a gente não dilui muito bem, ele pode deixar essa marquinha aqui no papel. Às vezes pode ajudar na arte, né? E às vezes você não quer, você precisa ou usar o outro lado do papel, que é lisinho, ou você trabalhar com a textura do papel para compor o seu desenho, a sua ilustração. Bom, aí eu fui fazendo uns testes aqui, eu fiz uns testes de transparência. Algumas cores, se você não dilui bem, ela fica bem opaca, como esse verde aqui, ficou bem opaco. Então, exige uma diluição um pouco maior para algumas cores, senão você não consegue obter a transparência que você precisa para fazer a ilustração. Aqui mais alguns testes que eu fiz, sobrepondo cores. Então, dá pra ver que dá pra sobrepor, até mesmo nas cores mais escuras, você consegue uma sobreposição de cor, que significa que a aquarela tem uma boa transparência. Tá? Deixa eu colocar bem de pertinho pra vocês verem. Fiz um teste aqui fazendo um desenho. E fui testando várias coisas aqui no papel, tá? Fui testando também linhas com o pincel que veio, o Aqua Brush. E fiz também algumas ilustrações para ter uma ideia de como ficaria. Eu não sou muito especialista em aquarela, então eu peso a mão às vezes e acabo até perdendo a transparência da aquarela, como vocês podem ver aqui embaixo. Porque como eu gosto mais de trabalhar com lápis de cor e eu peso bastante a mão, às vezes trabalhar com as transparências às vezes é um pouco difícil pra mim, então eu tô treinando, tô tentando, mas eu não consigo ser tão suave assim na aquarela. Então, por não ser especialista, né, nessa técnica, eu às vezes peso um pouquinho demais a mão. E acabo perdendo a transparência. Mas eu gostei do resultado que ficou. As cores são extremamente pigmentadas, como vocês podem ver no teste. Então, tem muita, muita opção. Dá pra fazer muita mistura com as cores que vieram. Aqui, uma coisa que eu queria comentar, que às vezes vale a pena a gente testar em mais papéis diferentes, né? Porque aqui, por exemplo, essas duas cores aqui parecem super iguais neste papel. Já nesse, ela deu uma diferença bem grande na cor.
Então, às vezes a gente faz o teste num papel e em outro papel ele se comporta de uma forma diferente. Então, vale a pena testar no papel que você for utilizar para fazer a sua ilustração, seu desenho, porque pode dar diferença dependendo do papel que você usa. Outra coisa aqui, ó, essas cores aqui neste papel, elas ficaram bem diferentes uma da outra, uma mais clara e uma mais escura. Já nesse papel, as duas ficaram bem semelhantes. Então, não teve muita variação nesse papel. Então, é isso. Quando vocês forem fazer, testa antes as cores, mesmo que você tenha já a tabela pronta, porque pode dar diferença. O tipo de papel que você vai utilizar pode fazer diferença, sim, no resultado final da sua ilustração. Vou mostrar aqui outros testes que eu fiz. Fiz teste com pincel, de pincelada, fui testando as cores, tentando sobrepor as cores, muitos testes aqui para ver como ficava, e fiz essa ilustração aqui com aquarela. Eu gostei muito, muito, muito do resultado, a cor ficou vibrante, ficou lindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui os verdes. Eu fui misturando, tá, os verdes para obter essas tonalidades. Então, eu gostei muito de como a aquarela respondeu a essas misturas que eu fui fazendo, fui testando. E eu gostei bastante do resultado que ficou. Tanto nesse aqui que eu pesei um pouco mais a mão, quanto nesse aqui que eu tentei ser um pouco mais suave. No cabelo eu não consegui ser muito suave, mas no restante eu gostei bastante do resultado. Então, aqui dá pra ver também que você consegue sobrepor as cores, dá pra brincar bastante com essa aquarela. Essa aquarela, ela tem 50 cores, então o preço médio dela é de 120, 140 reais. Então, para um estojo com tamanha variedade de cores, acaba compensando muito, valendo muito a pena. Deixa eu deixar aqui a ilustração aqui do lado. Então, o custo-benefício, para quem está estudando aquarela, ele é muito interessante. Eu não conheço muito bem aquarelas profissionais para te falar a diferença dessa aquarela para uma aquarela profissional. Eu só tenho aquarela semi-profissional. E tenho uma que diz que é profissional, mas eu não tenho certeza se é ou não. Então, é uma que eu comprei recentemente, nem usei ainda. Vou deixar para fazer teste aqui pro canal. Então, eu não sei dizer com relação a uma tinta profissional se tem muita diferença. Pela variedade de cores, pelo preço, eu acho que vale muito a pena se você está estudando. Uma coisa só que me incomodou aqui na paleta é a distância entre uma tinta e outra. Que às vezes você molhando, né, passando o pincel molhando, às vezes você respinga nas outras cores e acaba manchando a paleta com outras cores que você está utilizando. Nada que passar o pincel limpo por cima não resolva, mas poderia ter um pouquinho de espaço maior aqui entre uma e outra, porque às vezes eu, não sei vocês, mas eu exagero um pouco às vezes na quantidade de água e acaba respingando. Então, os respingos da aquarela vão indo para outra e manchando, tirando... A gente perde um pouco de tempo, né, pra ir lá e limpar. Bom, mas esse aqui é um problema que eu tive. Talvez vocês não tenham, talvez vocês sejam um pouco mais delicados que eu pra fazer essas misturas. O godê é muito simples, só tem 3 espacinhos, eu acho muito pouco. Então, se você for trabalhar com ela, tenha um godê à parte, né, ou algum outro recipiente pra você fazer as misturas.
das cores. O Aqua Brush, ele até que ok, assim, você não pode apertar muito ele, tá? Então eu aconselho você não apertar muito, porque ele sai muita água se você aperta muito. Então você tem que ser bem delicado aqui na hora que você for soltar a água, pra não cair um pingão e às vezes te atrapalhar na sua ilustração, tá? Então testa aqui a força que você tem que colocar nele, testa algumas vezes, porque às vezes ele cai um pingão desnecessário, tá? Eu gosto muito desse tipo de pincel, eu trabalho melhor com ele do que com pincel tradicional, porque eu me mal acostumei a usar esse pincel desde que eu comecei a brincar com aquarela. Então, acho que o correto seria começar pelo pincel tradicional, né? Então, eu às vezes peco bastante não utilizando o pincel tradicional e optando pelo Aqua Brush, que acaba sendo mais rápido, mais prático, mas ele não é tão bom quanto um pincel, obviamente, tradicional. Então, aqui eu fiz alguns testes com umas pinceladas de pincel tradicional, né, pra tentar pegar o jeito de trabalhar com eles também. Porque uma hora eu vou ter que aprender, não é mesmo? Então, eu fico fazendo esses testes de pincelada, né? Então, aqui, pra quem quiser fazer esse teste também, você faz a pincelada de um lado, você faz do outro, de baixo pra cima, de cima pra baixo, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, pra você ir treinando sua mão com o pincel tradicional. Aqui foi um dos pincéis chatos que eu usei, e aqui um pincel redondo para fazer esse movimento aqui, tá? Então, eu aconselho vocês, testem bastante, treinem bastante, e se optarem por essa aquarela, eu acho que vocês não vão se decepcionar, porque é uma aquarela muito boa, muito pigmentada, dá para brincar bastante, dá para misturar bastante, e se divertir também, que eu acho que é o mais importante quando a gente está fazendo arte, é a diversão. Tá bom, pessoal? Então é isso, peço desculpas aí pelo vídeo do teste que não ficou muito bom, que eu tô testando também um novo suporte aqui pro meu celular, então isso me atrapalhou um pouquinho. Então é isso. Pessoal, eu vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para mostrar aqui a minha gambiarra que eu fiz para gravar os vídeos. Então, eu coloco o celular aqui. Uma pessoa me perguntou como é que eu gravava. Antes eu tava gravando com esse suporte aqui, e aí eu fazia uma gambiarra para quando eu aparecia para vocês na câmera. E aí, agora eu tenho esse suporte aqui para filmar quando eu falo com vocês. E eu fiz esse aqui com cano de PVC para gravar os desenhos aqui de cima. Antes, eu ficava com um suporte aqui na minha frente, e aí o celular ficava aqui de cima, e me atrapalhava bastante, porque eu não tinha muito movimento de mão. Agora, com esse espaço aqui, que eu fiz, que ficou, né, com esse aqui de cano de PVC, eu tenho um pouco mais de espaço para mostrar para vocês e posso fazer sem bater a mão. Então, se vocês verem algum dos vídeos meus que dá uma tremida no celular, assim, de vez em quando, é porque eu bati a mão nesse suporte aqui, que ficava aqui na frente. Então, eu cortei ele, adaptei ele aqui dentro desse cano de PVC. Quem tiver interesse, já me perguntaram aqui como eu gravo, então eu vou deixar o link da menina que ensinou a fazer esse suporte aqui. Eu adaptei o tamanho para o meu espaço e adaptei também para o uso de celular. Então, eu coloquei esse ganchinho aqui para segurar meu celular. E lá no vídeo original, a menina ensina a fazer para câmera
É uma Canon, uma câmera fotográfica, que ela grava com a câmera fotográfica. Então é isso. Esse aqui é o cantinho que eu gravo. Deixa eu mostrar pra vocês. É um espaço pequeno. Então eu vou me adaptando a ele. E essa daqui foi a última atualização que eu fiz para gravar os vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele joinha lindo, aquele curtir. Passa para os amigos, compartilha nas suas redes sociais para me ajudar a crescer o canal. E espero vocês no próximo vídeo com mais materiais aqui, mais review para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!